Nós vamos passar um vídeo que está dentro da temática, alguns irmãos já assistiram, mas está dentro da temática dessa semana. Assista comigo esse vídeo para que você entenda. Oi, gente, aqui é o Dave e eu parei o carro aqui para gravar esse vídeo para vocês. Eu estava vindo de um almoço com amigos e me lembrei de uma história que aconteceu alguns dias atrás comigo. Eu fui visitar um amigo meu e um apartamento muito chique. Quando eu cheguei no apartamento, além de ser chique, tinha uma piscina no apartamento. Eu achei aquilo fantástico e falei para o meu amigo: rapaz, que coisa mais extraordinária, que chique, uma piscina no apartamento. E ele começou a rir e disse: olha, Dave, já fazem 2 anos que eu não sei o que é entrar nessa piscina. E eu não me acreditei e falei: rapaz, se fosse eu ia morar aqui dentro. E a gente riu daquilo tudo, passou alguns minutos, ele foi até a sacada, eu junto com ele. Ele me disse: Dave, tudo aquilo que a gente sonha, depois que a gente tem, perde a graça. E eu percebi que isso é verdade. Não importa o valor daquilo que você sonha, quando você ter, pode ter certeza, vai perder a graça. E não importa se é barato, se é caro, se é uma Ferrari ou se é um celular simples, como esse que eu estou gravando agora. Eu me lembro quando eu comprei ele, eu fiquei emocionado. Eu falei: gente, eu consegui esse celular, mas agora perdeu a graça. E tudo que perde a graça, perde o valor. Os sonhos para 2016 não podem estar atrelados a coisas que irão perder a graça, porque tudo que perde a graça é falta de contentamento. E só tem um sonho que gera contentamento, que traz aquilo que realmente nós precisamos. E este sonho é ser completo. Para ser completo, só existe um encaixe perfeito para o nosso coração, uma verdadeira alegria, e que se chama Jesus. Para o ano de 2016, não sonhe com os melhores carros, não sonhe com as melhores casas, ou com aquilo que vai perder a graça. Sonhe com Jesus. Que o seu ano de 2016 seja repleto da presença de Deus, porque Ele não perde a graça. Pelo contrário, Ele é o autor da graça. Deus abençoe. Amém, irmãos? Temática dessa semana, põe na tela: a postura de quem sabe esperar. Repita comigo: a postura. Então entenda que nós vamos tratar da postura, de como se posiciona, de como está posicionado uma pessoa de que sabe esperar. E o pastor Joel, no desenrolar do Apacentar, ele fala sobre pessoas que tiram os olhos do Senhor e colocam os olhos na promessa. E idolatram a promessa como um meio de conquista. E às vezes se perdem com a promessa. Se perdem do Deus da promessa. Recebem a promessa e acabam perdendo o Deus da promessa. Eu vou falar de uma coisa que eu naturalmente não gosto de falar. Mas nós temos uma igreja OBPC, eu poderia citar várias, mas nós temos uma igreja OBPC em Caxias, que era dirigido pelo pastor Emanuel Matos. Só porque a gente vai entrar nesse assunto nessa noite, eu preciso da tua atenção, que eu vou falar de coisa muito séria com você aqui. E a igreja nossa em Caxias, Brasil para Cristo, uma coisa muito rara no Rio, tinha 1.300 membros. De repente, aquele pastor teve um caso com uma irmã do Ministério de Louvor. Internamente eles trataram isso, o marido, a esposa, o pastor, a esposa do pastor, o co-pastor dele, o vice-pastor, e ele pediu perdão e disseram que isso não ia acontecer mais, e resolveram ali, se perdoaram. O marido continuou na igreja, a esposa, ele, a igreja não ficou sabendo, e tocaram mais um tempo, e daqui a 8 meses o marido descobriu que eles estavam de caso de novo, então levou a convenção então trouxe a igreja, e aquele co-pastor precisou assumir a igreja, e eu fiquei pensando naquilo: meu Deus, a igreja atingiu 1.300 pessoas, cresceu, desenvolveu, tinha um salário de 20 mil por mês. 20 mil por mês. Caiu. Não se ouve falar mais nele, nem sabe para onde ele está. Não sei o impacto que isso deu na igreja.
que eu também não vejo mais nem publicar coisas da igreja. Imagina o impacto que isso traz na igreja. E eu já vi isso na minha própria igreja no Rio de Janeiro. Lutamos para construir a igreja, para inaugurar a igreja, colocamos a fachada de vidro, a igreja ficou pronta, o pastor chamou o pastor presidente da convenção para pregar lá, e ele disse: eu espero que essa igreja esteja por dentro tão bonita, o quanto ela está por fora, e a igreja ficou pronta, e mais uma vez o meu pastor presidente caiu. E por incrível que pareça, hoje abriu uma outra igreja na cidade. Nem ele nem sua família está nessa igreja que ele construiu desde o barro, desde a lama, desde o brejo. Ele cavou o buraco no brejo para construir essa igreja. Uma baita de uma estrutura. Porque as pessoas colocam a esperança delas em construção, em prédio, em realizações. E na época que o David Leonardo era crente, gravou esse vídeo, ele fala uma coisa certa: isso tudo passa. Por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, coloca na tela, 1 Coríntios 15, 19. Olha só, vamos ler junto esse versículo? 1, 2, 3. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens o mais dignos de compaixão. Muda essa tradução. Isso. Agora eu quero que vocês leiam. 1, 2, 3. Veja. Se esperarmos em Cristo, repita comigo, só nessa vida. Olha só. Então isso quer dizer que você pode ter as melhores perspectivas desde casamento, faculdade, construção, casa, carro. Já falei para vocês do documentário do Arnold Schwarzenegger. Pensa num cara que conseguiu tudo sem Deus, e a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O apóstolo Paulo diz que se esperarmos em Cristo, ou seja, se o motivo de servirmos a Cristo tiver relacionado só às vitórias que receberemos aqui, nós já somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso quer dizer que nada que venhamos receber aqui neste mundo ou nessa terra se compara ao que está reservado em uma vida eterna. E o apóstolo Paulo, ele pode dizer isso porque a Bíblia diz que ele foi lá e viu. Ele viu e ele diz: eu vi coisas que são inefáveis, ou seja, não dá para falar com homens sobre essas coisas. Imagine você, irmãos. Ontem eu levei o pastor Emerson para jantar na cachoeira, para almoçar na cachoeira. Estávamos ali no Beira Rio. E eu orando, Senhor, que Ele sinta de dividir essa conta comigo. R$86. Aí tinha um negócio lá que não era self-serve, era uma comida que você podia comer, mas o cara levava o peixe lá na mesa lá. Simone não gostava de peixe, Deus foi trabalhando e eu consegui pagar. E ele também me ajudou. Mas o engraçado é ele maravilhado com o restaurante. Ele disse que há muito tempo ele estava com o desejo de comer peixe, para ele aquilo foi um momento de recompensa, e olhando para a cachoeira de Emas e admirando, uma coisa que para nós já nos acostumamos. Mas muitas pessoas que chegam ali se admiram da cachoeira de Emas, se admiram daquele restaurante, mas para nós já perdeu a graça. Para nós já perdeu a graça. Mas ele ontem estava se sentindo impactado, sensibilizado com a visão que ele estava tendo, com as fotos que ele estava tirando, maravilhado daquilo que para nós já perdeu a graça. Nós não vamos lá mais admirar as águas, para nós não faz sentido, mas as pessoas quando vêm aqui a gente leva, vamos lá na cachoeira, precisa conhecer a cachoeira, a pessoa fica maravilhada. Mas
Mas eu quero que você pense que o apóstolo Paulo, ele diz que se nossa esperança for só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E agora eu quero entrar na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, no capítulo número 4. E eu vou ler a partir do versículo 1 e eu vou comentando versículo por versículo. O apóstolo Paulo, e eu quero que você preste atenção nas advertências que ele faz aqui. Aliás, antes, eu quero que vocês passem um pouco para o versículo de número 16. Vai lá no versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Repita comigo, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então volta no versículo 1. Observe que o apóstolo Paulo, quando ele fala nós, se ficarmos vivos, aquela igreja primitiva, ela tinha uma diferença da igreja de hoje. Porque como a profecia de Joel se cumpriu no dia de Atos, e Pedro fala, o que aconteceu aqui é o que Joel disse que aconteceria nos últimos dias. E eu já disse para vocês que os últimos dias começou ali, e aquela igreja, eles aguardavam realmente, tanto que a igreja de Jerusalém vendeu todos os bens, porque as pessoas daquela época, eles viviam como se Jesus fosse voltar muito rápido, tanto que relacionaram Nero com o anticristo. Tanto que João já diz, o anticristo já está no nosso meio, o governo já está aqui. Por quê? Porque eles realmente viviam na perspectiva de que Jesus estava voltando. Então, era intenso a vida de oração, de santificação, era intenso a resistência à perseguição, tudo por causa dessa esperança que Jesus estava voltando. Então, por isso que Paulo diz, porque Paulo também ele contava que ele fazia parte da geração do arrebatamento. Paulo também se via nisso. E esse é o diferencial dos crentes daquela época, porque eles esperavam o Senhor voltar, eles estavam aguardando o Senhor voltar. E isso fazia com que eles não fossem frustrados por percas materiais, por perseguição, por perca de emprego, por relacionamento, por sentimento, por coisas dessa vida. Mas só que quando Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, ele escreve a crentes que estavam sem esperança. Porque se voltarmos um pouquinho, versículo 15, põe o versículo 15. Dizendo-vos isso pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que morreram. Por quê? Porque ali em Tessalonicenses estava havendo uma discussão. Olha, a vida acaba na morte, não tem esperança depois da morte. Que sentido tem então viver se nós vamos morrer e a vida vai acabar aqui? Então os cristãos de Tessalônica, eles estavam sofrendo com a ideia de que ao morrer acabou tudo. Ao morrer não tinha outra vida. Eles tinham essa dúvida. Paulo, nós vamos ler o texto, vocês vão ver que Paulo usa a palavra ignorância. Paulo vai dizer, eu não quero que vocês ignorem isso. Ou seja, que vocês sejam ignorantes em relação a isso, porque nós não vamos preceder os mortos. Ele está dizendo, aqueles que morreram, não só a alma vai encontrar com o Senhor, mas o corpo deles serão transformados. Vai corpo e alma encontrar com o Senhor nos ares. Então, fiquem atentos, porque aqueles que morreram, aqueles que dormem, ele usa a palavra dormem no Senhor, eles vão primeiro, eles vão serem tomados primeiro das suas covas, e nós que estamos vivos, vamos preceder eles no arrebatamento, porque se pregava ali, se tinha muita dúvida da vida após a morte. O que se pregava era que a vida terminava, morreu, acabou. Aí, porque eles não tinham essa convicção, você vai ver
a lista que Paulo vem tratando dos pecados que ele estava cometendo. É por isso que eu quero falar da postura. A mensagem hoje é bíblica, é para crente. Então ela vai alimentar as ovelhas e vai matar os bodes, infelizmente. Na igreja eu resolvi trabalhar assim, pela comida. Eu não preciso mais ficar igual os pastores ficavam antigamente. Essa semana passada um rapaz me parou na academia e falou: pastor, eu e minha esposa estamos frequentando uma igreja que abriu aqui em Santa Fé, você conhece? Eu falei: não. Falou: ó, o pastor mandou tirar a televisão de casa, minha esposa ia chegar em casa arrancando a televisão da tomada e quebrando. Eu falei: não é assim não. Porque o pastor falou que a televisão é do capeta, que é disso, é daquilo. Mas eu quero fazer alguns comentários com vocês aqui. Olha como é que a postura de quem não está esperando a vinda do Senhor, o que se percebe nessas pessoas, o que estava acontecendo nessas pessoas, que Paulo teve que tratar essa esperança. Paulo teve que dizer: olha, vocês precisam entender que o arrebatamento é real. E Jesus, em Atos 1, quando os discípulos estavam olhando para o céu, os anjos apareceram e falaram assim: ô varões, vocês estão olhando para o céu? Baixa a cabeça, segue a vida, porque esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, virá com poder e glória. Vamos lá, segue a missão. A vinda de Jesus é certa. Ele virá buscar a sua igreja. Então eles tinham essa dúvida e Paulo está tratando: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormiram no Senhor, que vocês, sabe, ficam tristes que o parente de vocês morreram, porque, irmãos, mesmo a gente que sabe que o nosso parente é salvo, sente uma tristeza, mas é diferente a tristeza de quando a gente perde. Eu falo isso com vocês, porque o pai da Fernanda morreu de forma trágica, foi uma tragédia. Mas pensa numa morte que eu tenho certeza que a Fernanda, quando morrer, ela vai encontrar com o pai dela. Porque ele, quando tomou os tiros, ele falou: se o pai sair dessa, ele vai contar o testemunho na igreja. Então, o pai dela está guardado, está dormindo, esperando. Ela verá de novo o pai dela. Será que você consegue entender que coisa gloriosa é essa? Porém, quando eu penso no meu pai e na minha mãe, eu tenho certeza que eu os não verei de novo, a não ser que eu escolher o caminho do inferno, que eu não vou escolher de jeito nenhum. Não os verei novamente, porque foram para lá, todos dois. E é duro quando chama um pastor para fazer um velório de alguém que morreu sem Cristo. Você fica embaraçado. Aliás, até a cara do defunto é uma cara de amargura, parece que o cara já está sentindo ali. Nem o maquiador consegue disfarçar. Agora você vai no enterro do crente, aquele semblante. Tem uma tristeza? Tem, a gente sente. Ao mesmo tempo vem um conforto, estar com o Senhor. Veremos em breve o veremos. Que esperança, irmãos. Então Paulo está tratando a igreja de Tessalônica, porque eles estão sem essa esperança lá, e vamos ver o resultado de quem vive sem essa esperança. Qual é a postura de quem não tem a esperança da vinda do Senhor e está com a esperança só nessa vida? Capítulo 1, versículo 1, perdão. Finalmente, irmãos, ele está concluindo um assunto que começa no capítulo 3, e eu não vou ler tudo para não tomar tempo. Vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém, repita comigo, andar. A maneira que convém andar. Qual é a postura de quem sabe esperar? Qual é a maneira que nos convém andar? É agradar a Deus. Repita comigo, agradar a Deus. Assim andai. Tudo que você faz passa por esse filtro. Vai agradar a Deus? Ou vai cumprir um desejo meu, uma paixão minha, um desejo da minha carne? Isso que eu estou fazendo agrada a Deus? É do agrado do Senhor?
Então quem está esperando, a postura de quem espera, é que no seu comportamento e nas suas atitudes, ele passa tudo pelo filtro do que agrada a Deus ou não. Do que é agradável ao Senhor ou não. Primeira coisa que nós temos que pensar é se aquilo que estamos fazendo agrada ao Senhor. É do agrado dele. Então eu e você vivemos para agradar a Deus. Paulo diz, quer comamos, quer bebamos, quer façamos tudo, seja para a glória de Deus. Então a primeira coisa, Paulo está dizendo aos cristãos dos Tessalonicenses, olha, vocês precisam viver para agradar a Deus. E quando eu vivo para agradar a Deus, eu filtro meus pensamentos, minhas atitudes, meus comportamentos. Eu medito na palavra porque eu não posso agradar a Deus da minha maneira, eu tenho que agradar da maneira como Ele propõe. Então eu sou um leitor da Bíblia, eu sou um estudioso da Bíblia. E eu vivo para agradar a Deus. Essa é a postura de quem espera. Você vai olhar nele e ele está vivendo, e você vê nele o santo temor, de alguém que tem o cuidado, de alguém que tem a preocupação. Isso agrada a Deus. Estou agradando a Deus. Estou vivendo conforme agrada a Deus. E ele está dizendo, ó, vocês têm que progredir cada vez mais nisso. Agora começa uma lista aqui complicada, que a turma de hoje acha que não tem nada a ver mais. Sabe por que eu casei quando eu tinha 20 anos e a Fernanda tinha 16 anos? Porque depois de 1 ano e 3 meses de namoro, ficou difícil o namoro. Nós estávamos quase caindo fora do casamento. E para agradar a Deus, nós casamos. Porque chegou um ponto no nosso namoro que o nosso namoro não estava mais agradando a Deus. E hoje a gente acha que Deus mudou em algumas coisas. O evangelho hoje parece que está adaptado. Talvez vocês achem que eu não sei de algumas coisas que estão acontecendo por aí. Não é que eu não sei, irmãos. É que eu entendo que minha função é pregar a palavra. A rede foi lançada, vai vir todo tipo de peixe. Mas eu quero que você entenda. Versículo 2. Olha só o que a gente está achando tão comum hoje. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. 3. Porque, repita comigo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Repita comigo, que vos abstenhais da fornicação. Põe aí, eu mandei para vocês no dicionário online em português o que significa fornicação. Olha lá, o que é fornicação? Dicionário online, né, bíblico, substantivo feminino. Ação de fornicar, repita comigo, de ter relações sexuais. Coito, coito é a união eu não vou nem falar, dos dois sexos lá. Religião, relação sexual entre pessoas, repita comigo, que não são casadas. Então, se a pessoa se diz cristão e ela mantém relacionamento sexual fora do casamento, daqui a pouco tem a sentença para isso aí. Mas por enquanto você já vai entender que isso é para os nossos dias. A virgindade, casar virgem, esse negócio de experimentar, de saber como é que é. Se você quer saber se a pessoa é de Deus ou não é experimentando ela na cama, é no joelho. É na oração, é na visão, é Deus te mostrando. E aí ele diz, olha, é a relação sexual entre duas pessoas que não são casadas, que não possuem um relacionamento que é estável. Então o relacionamento fora do casamento, ele agrada a Deus? Ele agrada a Deus, irmãos? Ele é o quê? Como é que chama a Bíblia? Fornicação. Sexo é para casados,
para as pessoas que já se comprometeram, têm uma estabilidade, têm um lar, estão juntas. É aqui que cabe o relacionamento sexual. E Paulo está tratando isso em uma igreja que não está atenta à vinda do Senhor, não está atenta, que está sem esperança. Então uma pessoa que comete sexo fora do casamento, não é uma pessoa que espera em Deus, espera da maneira correta. Não é uma pessoa que está esperando de maneira correta, porque é uma maldição. Eu sempre me preocupei, todas as pessoas que eu conheci, que mantiveram um relacionamento antes do casamento, tiveram problemas sérios. E tem até hoje problemas sérios. Apesar que a graça de Deus com o tempo, e mediante o arrependimento e o quebrantamento, isso vai mudando. Mas entenda que Deus, Ele abomina esse tipo de coisa. Porque daí vem filho sem compromisso, daí nasce criança, daí nasce filho bastardo, a criação de um lar longe, filhos longe da família, da casa. Foi nesse ambiente que eu cresci. Sem um pai presente porque era marido de outra mulher. Então Deus abomina isso, Ele odeia. Porque se você mantém um relacionamento com uma pessoa que você não é casado, com ela você já está em fornicação e isso é pecado. É iniquidade. Versículo de número 4. Repita comigo, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Muda essa tradução, por favor. Olha lá. Repita comigo, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa. Então, irmãos, você tem que saber controlar o seu corpo. A Bíblia diz que o homem que é casado, ele não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. E nem a mulher tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Quer dizer que o homem casado, ele não pode se masturbar. E a mulher casada da mesma forma, mas também nenhum deve se privar um outro de relacionamento sexual. Isso é tão danoso e problemático para Deus quando há essa privação. Então eu e você que sabemos esperar no Senhor, nós sabemos controlar o nosso próprio corpo. E aqui não está falando do corpo físico, aqui está falando dos desejos. Olha o versículo 5. Não, repita comigo, não dominado pelas paixões, ou pela paixão e desejos desenfreados. Paixões e desejos desenfreados. Eu excluí o Instagram, ativei o Facebook ontem, porque eu precisava entrar no Pira Negócios, no Pira Vendas de Carro lá. Mas rapidamente já saí, não olho muito, mas acesso muito o YouTube para ver pregação, para ver temas. E estava lá algo, se eu não me engano é Kawaii. É Kawaii que chama o quê? É isso mesmo? E estava lá assim no YouTube, acesse o Kawaii, uma moça com short bem curto, perna grossa, exposta. E eu fui ali e coloquei, não quero ver essa publicação. O que é? É nocivo. E excluí aquilo dali. Mas toda hora que eu estava abrindo o YouTube, aparecia aquela proposta. Agora, hoje tem o TikTok. É o maior lugar de pornografia que existe. Que lá você só vai ver exposição sexual no TikTok. Instagram, tudo isso está cheio de armadilha, para que você se inflame a sua carne com sexualidade. E você tem que se dominar, você não pode deixar que essas coisas inflamem tua carne. A carne não se brinca. Filmes, eu não estou dizendo que é proibido ver séries, mas se já colocou lá no início, este filme possui cenas de sexo, de violência e tal, o que eu vou ganhar assistindo aquilo? A minha mente vai assimilar o quê? O que aquilo vai trazer para dentro do meu íntimo?
Antigamente não tinha classificação, hoje tem. Então eu e você, nós temos que tomar cuidado, porque pornografia, porque ficar acessando sites pornográficos, porque, deixa eu apimentar meu relacionamento, deixa eu ver esse videozinho antes de eu deitar com a minha esposa, e principalmente, presta atenção, alimentar pensamentos e desejos, porque Jesus disse que não basta nem fazer, só de você alimentar um desejo por outra mulher na tua mente, você já cometeu adultério. Eu não digo ver, porque às vezes eu estou na academia é um lugar que as mulheres entram lá de roupa e tudo qualquer jeito. E tem hora que chama atenção. O diabo joga na mente, mas imediatamente eu falo, está repreendido. Não é para ficar na minha mente, eu não quero pensar nisso. Eu tenho uma esposa a quem Deus me deu, e com ela eu preciso me satisfazer. Ela eu devo amar. Eu converso assim comigo, com a minha mente, repreendendo a todo tempo. Mas se eu ficar alimentando aquilo, levar para o campo da masturbação, o campo imaginário, então você tem que controlar o seu corpo. Você tem que ter controle. E controlar o corpo aqui, irmãos, não é o físico, não é a estética. São as paixões, são os desejos da carne. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo, são comportamentos de quem não está esperando. De quem não sabe esperar. De quem está colocando a expectativa só nessa vida, achando que os desejos sexuais, e eu estou falando até para casados aqui, porque uma pessoa casada que se dá a se ver pornografia, se dá a masturbação, se dá esse tipo de coisa, meu irmão, você é casado, você é casada, não é mais para estar caindo nessa tolice, isso é besteira, isso é deslize, isso desagrada a Deus, isso está impedindo a tua vida financeira. E olha, pode fazer escondido da tua mulher, você está desagradando a Deus, e você vai ver a consequência disso. Isso vai te atrapalhar a se desenvolver em tudo. Porque se nós temos o diabo contra nós, temos Deus a nosso favor, mas se tivermos Deus contra nós, como é que vamos caminhar e vamos romper em fé? Então eu não posso ser dominado pela paixão dos meus desejos. Eu não posso dizer que isso é maior do que eu, que o Kauá é maior do que eu. Eu não posso dizer que as ofertas que tem na internet é maior do que eu. Não cabe a mim, porque eu preciso dominar o meu corpo e eu preciso agradar a Deus. Então quando eu digo não é essas coisas que o diabo me oferece e me oferta e chega para mim lá, não, eu estou agradando a Deus. Não dominados pela paixão e desejos desenfreados. Pessoa que está sem freio, não tem freio, não tem domínio, deixa-se levar pelas paixões. Por quê? Porque os pagãos é que faz isso, porque eles desconhecem a Deus. Quem desconhece a Deus está nessa vida. Talvez você trabalhe com alguém que desconhece a Deus, que fala palavrão, fala da mulher do outro, que pega a mulher do outro. Esses dias eu ouvi de alguém que está desviado, o cara falou comigo, ih pastor, ele está saindo com um monte de mulher. Está pegando um monte de mulher por aí. Orei até pelo cara, porque quase se matou, estava depressivo tempos atrás. Gente, isso traz um vazio tremendo. O sexo fora do casamento, eu vou dizer uma coisa para vocês, é como o crack, é como a bebida, não satisfaz. Você vai com um, vai com outro, vai com outro, vai com outro, vai sem limite e vai caminhando numa vida de insatisfação. E eu não estou falando de pessoas que a gente já sabe, tem gente aqui com pecado oculto dentro da igreja, gente antigo aqui, sexual. Eu só estou esperando o momento de que vai tomar coragem de confessar. Às vezes as pessoas me veem na igreja, irmãos, como pastor. Mas diga para o seu irmão, cuidado. O pastor está na tua casa, em espírito. Tenho o hábito de orar pela igreja.
hábito de orar pela vida de vocês. Quando eu menos imaginando, o Senhor está trazendo na minha mente alguém. E eu estou lá. Peraí, quero esquecer essa pessoa. Vira e mexe, eu lembro. Ou sonho, e o Senhor inquietando. Ora. Não dominados pelas paixões do desejo desenfreados, como os pagões que desconhecem a Deus. E aqui eu não estou nem falando dessa onda de lesbianismo, de homossexualismo, que está hoje. Porque isso aí não era nem para contar entre nós. Mas que está também. Agora o que diz? Nesse assunto, repita comigo, nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Por quê? Porque tem a manipulação. Tem a manipulação. No livro A Noiva Veste Branco, vocês lembram? Eu fui em São Paulo. E lá na livraria em São Paulo, o Senhor me tocou: compra esse livro e leva para tal pessoa. E eu comprei o livro e dei para uma pessoa de presente. Olha, eu não sei porquê, o Senhor mandou te dar esse livro, eu nem li. Está aqui de presente. Dias depois, a pessoa estava confessando uma ação sexual ilícita na vida dela de mais de 4, 5 anos. Uma coisa terrível. E ela disse: eu achava que eu queria, mas eu entendo hoje que eu fui manipulada. Já viu aquela pessoa que ele começa: não, isso aqui não tem pecado, não, para com isso. O irmão está dizendo: mas será que não tem nada a ver, um pouquinho não vai desagradar a Deus. Paulo está dizendo: nesse assunto ninguém prejudique o seu irmão. Ninguém vem com essa conversa sobre o irmão, que isso aí não traz prejuízo, que isso aí é de boa, que isso aí é do passado, que o pastor isso aí é coisa lá, que hoje mudou, a família mudou, está tudo atualizado. Ninguém prejudica o irmão com essa conversa mole. O evangelho é radical. Se converteu é mudança de vida. Abandone a vida de prostituição, a vida errada, e agrade a Deus. Exale o bom perfume de Cristo. Porque, irmãos, tem a manipulação. Salomão fala da mulher que o marido viaja e ela se arruma e ela fica na janela espreita de um cara que está passando, e de repente ela fala: vem, deita comigo, meu marido viajou, eu estou sozinho, minha cama está preparada. Pessoa que sensualiza, pessoa que prejudica, pessoa que manda mensagem, pessoa que sabe que causa aquele tipo de tentação. Nesse assunto ninguém prejudique o seu irmão e nem dele se aproveite. Agora olhe bem a consequência. Para quem acha que está vivendo em fornicação, para quem está entregue às paixões carnais, ao Kauai, ao outro lá, o aplicativo, qual é o outro mesmo que eu não posso esquecer? O TikTok, que tudo é menina dançando, é rebolando, e o cara tem baixado aquilo e está assistindo a pornografia. Que a gente já falou aqui que é coisa de gente desenfreada, que é coisa de gente que não teme a Deus. Por isso que vem na igreja, não tem visão, não sente a presença de Deus. Entra do culto e sai do culto da mesma maneira. Fica tempo na igreja e nunca vai mergulhar nas águas profundas. Nunca vai alcançar a graça de Deus. Nunca será instrumento de Deus. Porque é vaso de desonra. Neste assunto ninguém prejudique o seu irmão e não tire proveito dele disso. Eu conversando com as irmãs lá do Rio, quando elas diziam para o pastor, quando manipulava elas: isso é pecado? Ele disse: não, pecado é só se a gente fizer de fato, mas aonde a gente está aqui é seguro. Veja como tem essa manipulação, esse tipo de ideia que vem para cima de uma menina ou de um jovem, essa conversinha de que não, olha, o pecado é se fizer. Mas a gente aqui, o pastor Joel falou de casais que ficam por videoconferência fazendo swing de presbíteros. Videoconferência, a mulher ficou maluca por causa disso. Chamada de vídeo. Fotinha aquela fotinha que você manda lá, que a pessoa abre, você peladinho. Ninguém cause esse problema no irmão. Não seja causado em você, mas não seja você também que provoque isso, porque você vai, olha só o que está dizendo. Repita comigo: o Senhor castigará todas essas práticas. Veja bem, como já dissemos
E agora nós estamos assegurando, o Senhor vai castigar isso. Ele vai trazer castigo e punição nessa situação. O Senhor vai castigar. Olha como é sério isso, gente. E se nasce um filho com um problema, deficiente? E se vem alguma doença? Qual é a forma de castigo? Porque nós plantamos, mas não sabemos como vamos colher. Mas a Bíblia diz, ele vai castigar. E Paulo está dizendo, é certo de quem está vivendo nisso, vai padecer castigo. Vai padecer castigo. Nesse assunto ninguém prejudique o seu irmão. Então não manipule ele, não engane ele, não vem com conversinha para cima dele, não tente ele. Porque todas essas práticas, especificando fornicação, desejos impuros, masturbação, pornografia, Deus vai castigar, Deus vai punir, porque isso desonra a Deus. Versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, veja bem, aquele que rejeita essas coisas, aquele que está rejeitando esses ensinamentos, aquele que está rejeitando essa repreensão, aquele que está rejeitando o que nós estamos falando, que está dizendo que não tem nada a ver, que pode seguir, pode sim fazer sexo fora do casamento, posso sim me entregar às impurezas, posso viver desenfreado. Quem rejeita esse ensinamento está rejeitando a quem? Por isso que a Bíblia diz, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome, eu não toquei na igreja, eu não fazia parte do louvor, eu não trabalhava para o Senhor, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o pastor André, não é o homem, mas a Deus. E veja bem, que lhes dá o seu Espírito Santo. Serafim um dia ele me perguntou, pastor, como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a sua palavra. Não é lendo. Observando a sua palavra, vigiando com a sua palavra. Quando o Raid veio pregar aqui na conferência missionária, ele pregou dizendo, clean yourself, se eu não me engano. Ele usou esse termo, limpe sua carne, através da leitura da palavra. Os irmãos do inglês aí me ajudam isso? Mais ou menos isso? Clean yourself. Se limpe. Olha como eu não esqueço isso. Quanto tempo aconteceu essa conferência missionária? Quem lembra dessa pregação? E a Bíblia diz que nenhuma palavra do Senhor vai voltar vazia para Ele, mas vamos dar conta de tudo. E você já esqueceu. Clean yourself. Limpe sua carne. Lave-se, santifique. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, esse ensinamento dizendo que isso é passado, que isso não é de hoje, porque vai ter gente que vai te encontrar aí fora e falar, não, isso aí é conversa fiada, pode sim, está tranquilo. E se você está falando assim no ouvido de alguém, está manipulando a pessoa, você está desagradando a Deus. Sabe o que é certo para você? O castigo. Que está rejeitando o próprio Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está habitando no crente, que está fugindo dessas coisas, que está virando vaso de honra, mas se ele se entrega a isso, além dele estar entristecendo o Espírito Santo, ele está rejeitando a Deus. Versículo 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever. Ele está dizendo, vocês têm isso. O amor fraternal, esse amor de irmão, esse amor de pai, esse amor, esse vínculo, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus, se amarem uns aos outros. 10. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês,
que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Então, volta lá. Aí os filhos que ficam nas costas dos pais, a pessoa que quando vai fazer um filho, quem tem que cuidar é o avô, é a avó, pagar a pensão. Olha quantas consequências vêm das pessoas que vivem pensando em si próprio, levando para dentro de casa o filho para o pai e a mãe a cuidar, ou morando com o pai e a mãe porque não tem nem onde morar. E aí não entende porque o pastor diz que adolescente não é para namorar. Adolescente não é para namorar, não tem perspectiva, não tem futuro. Se acontecer um acidente, uma desgraça, é para proibir. A Gabi eu ainda não sentei com ela, mas na hora que eu sentar com ela eu vou detalhar o homem que você vai casar. Eu não quero saber se ele é preto, vermelho, verde, se tem dente ou não tem dente. Ele tem que ser uma pessoa estável, tem emprego, e quando ele te tirar de casa, eu tenho que saber se ele vai fazer filho em você, ele vai assumir, ele tem condição de te dar uma casa, dar uma pensão, ele vai cuidar de você. Esses os requisitos. Porque de outra forma você não sai daqui de casa, você não namora com ninguém, a não ser que for fugida. Mas debaixo da minha autoridade, nem com 20, nem com 22, nem com 23 e nem com 24. Ou vai seguir o caminho dos seus irmãos. Mas debaixo da minha autoridade, não. E para protegê-la, se o cara for bom de lábia, vai entrar no pau. E ó, eu estou falando isso, tem alguns irmãos que já me chamaram a atenção, pastor. Alguns jovens falaram que você não pode. O quê? Vai lá tentar ludibriar minha filha. Vai passar lábia nela para você ver. Vai tentar manipular, enganar, vir com conversinha em cima dela. Faz isso. E vocês vão conhecer o pastor André, o homem. Eu não botei filha no mundo para ser escrava sexual, para ter filho sem pai. Enquanto eu for pai dela e tiver autoridade sobre a vida dela e dando comida e casa a ela, as coisas serão direcionadas conforme a vontade de Deus. E vai ser para o bem dela, não para o mal, não para botar ela debaixo de julgo e obrigação, mas para dizer, filha, segue esse caminho, que você vai se dar bem. Agora, se você brincar, já era. Então não ore por afeição, ore para que o homem que um dia, e a Simone quando for orar lá em casa, sabe, me deu até um frio na barriga quando começou a orar. Eu oro pelo marido da Gabi, Senhor, que seja um homem de Deus, um homem de trabalho, não sei o quê. Eu falei, meu Jesus amado, pensa numa oração que de início eu fiquei até meio sem, já me doeu. Mas eu disse, filha, vou conversar com ela, olha, o cara, filho, olha, ora a Deus, vai aparecer, espere em Deus, vai aparecer alguém instável, que faz faculdade, um cara bom de família, um cara que vai saber te aguentar dormindo de 10 a 3 horas da tarde, um cara que vai te dar essa vida que você gosta de coisa cara, você gosta de uma vida de rica. Então espere em Deus, se apavora não. Não segue a paixão, o hormônio, as espinhas que estão brotando, o hormônio, não segue a paixão da tua carne, não vai por aí, porque isso passa, daqui a pouco isso acaba, e você está cheio de filho, sem futuro, e o cara ainda te vira as costas, e te dá uma pensão barata ainda. Como é que vai ter namoro, brincar, de esbarrar um no outro e de beijar? No Mandaqui foi a primeira vez que eu vi lá um casal que se comprometeu. Nós vamos namorar e vamos se beijar só quando casar. E esse é o certo, porque o beijo, irmãos, isso aí atrai. Isso aí mexe. Ninguém ia falar que vai beijar e beija longe, beijinho de longe. Isso mexe com muita coisa. Agora, não é eu que vou proibir. Quem manda na tua casa e nos teus filhos é você. Eu prego a palavra, é a palavra que eu estou pregando. Então, o que eu posso fazer? Se participar de algum ministério da igreja, tirar. Mas, no mais, vai ficar aí. Quem decide é você. Mas namoro, só porque nós erramos, só porque nós vacilamos, só porque nós metemos os pés pela cabeça.
O único arrependimento que eu tenho na minha vida foi os 18 anos que eu vivi no mundo. Tudo que eu queria crescer num lar evangélico. Tem gente que nasceu num lar evangélico e diz assim, eu tenho que experimentar o mundo para valorizar mais a Deus. Vá se converter. Sabe que a gente erra na igreja? A gente erra na igreja porque a gente valoriza na igreja esse tipo de testemunho. Eu era travesti, me converti, eu era traficante, matava, agora eu sou crente. Mas a gente não traz aqui para testemunhar alguém que nasceu num berço evangélico. Alguém que sempre, porque para nós isso é prepotência, é orgulho quando alguém fala, eu nunca experimentei o mundo, eu nunca bebi, eu sempre li a palavra do Senhor, sempre fui instruído pelos meus pais, fui obediente desde. Isso é testemunho, o outro é testemunho. Eu tenho que contar com tristeza. Se eu me prostituí, se eu bebi, se eu usei drogas, eu tenho que contar isso como pesar. Pesar no coração. De vez em quando tem que falar isso, mas não como testemunho, mas como um testemunho. Que vida desgraçada que eu vivi. Miserável. Agora que vida abençoada nascer num berço evangélico. Pais crentes. Crescer sendo ensinado no caminho do Senhor, nunca ter conhecido esse mundo podre, nunca ter perdido sua virgindade, se guardar para o seu marido, coisas que hoje em dia quase não se fala mais, não se ensina na igreja, porque tem medo de perder, não se põe esse tipo de coisa que tem medo. Eu não tenho medo, sabe por quê? Porque a obra é de Deus, e se tem jovens aqui nessa noite que não quer o Senhor, Deus vai trazer jovens que querem Deus, que têm sede dEle, que têm fome dEle. Mas o sexo fora do casamento é maldição. E desagrada a Deus. E Deus diz, eu vou castigar quem vive assim. Como Ele pode castigar? A criança pode nascer com problemas sérios. A Bíblia diz que Deus matou o filho de Davi. Por causa dessa ação. Você pode ter um filho que não fala, um filho que não vê. Você pode ter várias consequências na tua vida por causa de viver uma vida de fornicação. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Ou seja, não ser dependente de ninguém. Não depender de alguém para cuidar da tua casa, da tua família. Se esforça para você ter a sua própria condição de vida. É assim que você tem que viver, se manter. Não jogar para os teus pais, não jogar a responsabilidade para os outros. Não que os outros tenham que te ajudar. Não pega essa carga, nós temos que repreender isso. Não é para carregarmos essa carga. Não é para carregarmos essa carga. Esforcem para ter uma vida o quê? Isso quer dizer, irmãos, que paz não é ausência de conflito. Paz é a certeza que Deus está conosco no meio dos conflitos. Está levantando uma guerra, uma batalha, mas é porque eu estou certo. Na minha casa não entra. Meu filho está chateado, mas é porque eu estou me posicionando. As coisas, aqui o problema, o bicho está pegando, mas está pegando por quê? Porque eu estou dizendo, essa casa é do Senhor. O diabo não tem parte aqui. Então estou tranquilo. Esforcem. Porque alguém pode chegar com a lábia e com a lábia convencer a sua filha ou o seu filho de que, sabe, está na hora de namorar, está na hora de fornicar e dá para fazer isso e que Deus agrada. E se você não tomar cuidado, aquela pessoa vem e amolece o teu coração. Aí eu quero tanto. Eu amo, eu sei o que eu quero para a minha vida. Aí depois você vê esse amor acabar daqui um ano, a pessoa querer outro, e você vai ver passando de mão em mão, porque você não sabe discernir o que é amor, o que é paixão, o que é desejo momentâneo, desejo carnal. Eu estou falando para crente, gente, porque essa palavra, quando é para porco, ela mata, ela é uma palavra que faz mal. Não é uma palavra que a gente está acostumado a ouvir hoje em dia, mas são palavras de vida eterna. Então, para viver uma vida tranquila, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que bloquear o Kauai, eu tenho que ir tirando para mim ficar tranquilo. E eu tenho que cuidar dos meus próprios negócios. Eu tenho que trabalhar com as minhas próprias mãos. Para quê?
para que eu não precise de ninguém, para que eu não cause problema a ninguém, para que eu não vire peso para ninguém. E hoje o que a gente mais vê é pai e mãe cuidando de filho e filha, e filho e filho morando na casa de pai e mãe, dando trabalho, porque estão sendo irresponsáveis. 12. A fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora. Repita comigo, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora. E não dependam de ninguém. Veja o que Deus quer para a tua vida. Veja o que Deus quer para a tua vida. 13. Irmãos, repita comigo, não queremos que vocês sejam ignorantes. Então agora ele vai tratar disso. Por quê? Porque esse é o problema, esse é o cerne da coisa. O que eles eram ignorantes? O que eles não sabiam ainda? O que eles estavam ignorando? Quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não, repita comigo, que não tem esperança. Então veja, Paulo está dizendo, olha, irmãos, agora eu quero que vocês não ignorem uma coisa. Quanto aos que morreram no Senhor. Senão vocês vão ter tristeza igual aos outros. Não é que não vou ter tristeza, mas está dizendo, igual aqueles que, as pessoas quando morrem não tem esperança. A pessoa fica com depressão, quer se matar, fica louca, perde o sentido da vida. Perde o sentido da vida. Olha, nós estamos num mundo, irmãos, que infelizmente, está sujeito a tua esposa sair, ou teu marido viajar com o teu filho, e de repente um acidente vier e matar. Levar a sua família. Nós vimos isso por aí, por isso que Paulo disse, olha, aqueles que têm esperança nessa vida, vai jogar tudo fora se isso acontecer. Vai botar tudo a perder se isso acontecer, mas nós andamos de carro, nós vamos em avião. Ontem nós estávamos falando sobre a nossa viagem para a África, como foi complicada, como quase morremos. Falamos de uma menina chamada Fernanda, que por causa que perdeu o casamento, foi achada depois de 15 dias morta dentro de casa, com o corpo em decomposição pelo pai, por causa de uma depressão, uma dentista nova, porque não suportou o fim do seu casamento, não se perdoava. Morreu há 27 anos, foi pra gente com a Burkina. Lá em Burkina falou, vim aqui porque eu preciso de esperança, eu estou desviada, meu casamento acabou, porque eu não pude perdoar o meu marido, ele me pediu perdão durante 1 ano, e ela se martirizava. Tem gente aí se culpando, se matando de culpa e de dor. Então Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que vocês não se entristeçam como os outros. Ou seja, não é que nós não vamos ter tristeza. Claro que aqui, se morrer um parente nosso, a gente vai ter tristeza. Mas nós temos a certeza de que em breve o veremos na glória. Ministério de Louvor, por favor. Então a nossa esperança é diferente. Porque a nossa esperança é, tchau pai, tchau mãe, por breve tempo. Tchau irmão, por breve tempo. Mas nos veremos para sempre. Que esperança gloriosa. Versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Olha que certeza. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que tivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormiram. Eles vão serem ressuscitados. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17.
Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Versículo 18. Repita comigo: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Veja, console uns aos outros, crie esperança em uns aos outros. Se alguém está perdendo a esperança porque se frustrou no namoro, se perdeu um trabalho, se, como Ed Teixeira falou, idealizou um sonho e não deu certo, olha, se tudo nessa terra falhar, Paulo disse: ainda que o meu corpo desfaleça, ainda que o meu homem exterior seja destruído, o meu interior permanece intacto. Por quê? Porque a nossa esperança não é terrena, ela não se vai com as coisas dessa vida. A nossa esperança, ela é eterna. A nossa garantia de vida é eterna. Estaremos com Ele para sempre. Então console uns aos outros com estas palavras. Teremos tristeza sim. Mas como é bom quando chega no caixão e diz: está com o Senhor, está dormindo com Ele. A alma já está lá, só o corpo que está guardando, porque a alma já vai direto. A alma vai direto, só o corpo está aqui. Pastor, mas já eu vi o coveiro remover até os ossos. Não importa. Aonde estiver os ossos, aonde estiver jogado, esse corpo será transformado num corpo de glória. Que esperança, queridos. Que esperança que nós temos. Concluo com o testemunho de Hernandes Dias Lopes, que a igreja presbiteriana ia trazer o missionário Ronaldo Lindório de volta, que estava na África do Sul e tinha implantado 10 igrejas com 200 membros, tinha pegado malária por 27 vezes, estava quase morrendo, e ele disse: ainda não é tempo de eu voltar, a igreja querendo trazer ele, não é tempo de voltar. Quando ele chegou na próxima tribo, lá tinha um cacique que estava sendo preparado, um menino saudável para assumir a tribo, e o menino, antes de morrer, porque pegou uma doença, perguntou à mãe durante vários dias: mãe, quando eu morrer, para onde vai a minha alma? Minha mãe não sabia lhe responder. Ronaldo Lindório chegou naquela tribo e ele foi falar, eu vou botar depois no grupo da igreja para vocês verem, ele foi falar: olha, Jesus, eu estou apresentando Jesus, ele apresenta a vida eterna, é o único que você vai ver nesse mundo, é o único que diz que existe vida eterna. E a mãe saiu de dentro daquela cabana e disse: por que você não chegou aqui antes? Por que você não chegou aqui dias atrás? Se você souber o quanto é importante você saber que existe salvação, que Cristo nos salvou, que existe vida eterna. Que esperança é essa? Que se eu morrer eu estarei com Ele, num lugar muito melhor. Fique de pé nesse momento.